Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, um programa de entrevistas com fundadores de startups, tecnologia de informação, transformação digital, sustentabilidade, enfim, um espaço criado pelo Banco Alfa dentro do nosso programa de inovação, o Colab, para atrair essas pessoas para a nossa comunidade e conversar com o ecossistema de inovação. Hoje eu vou conversar com o Matheus Goias, que é, na verdade, um personagem da inovação brasileira. Ele é cofundador e CEO da Tribe, que é uma das mais bem-sucedidas startups brasileiras dedicadas à educação. Logo em 2012, foi um dos fundadores do App Prova, que é uma ferramenta gratuita de preparação para exames que já ajudou milhões de brasileiros, né? Estudantes, naturalmente, adquiridas. Esse app foi adquirido pela Somos Educação em 2017. Foi eleito um dos 10 jovens mais inspiradores do Brasil por Veja e Fundação Estudar. Empreendedor do ano do Brasil, empreendedor do ano na América Latina, aliás, pela MIT Technology Review, e entrou para a lista dos 30, under 30, né? Os 30 pessoas abaixo de 30 anos da Forbes. Olha que coisa incrível. A Tribe já recebeu 50 milhões em 3 rodadas de captação, que contaram com a participação de diversos fundos e vários personagens assim brasileiros bastante conhecidos, como José Galó, Hans Tung, enfim. Matheus, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite aqui do Trends, uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, prazer é meu estar aqui podendo bater esse papo super agradável com vocês e espero que a audiência goste. Olha, com certeza. Vamos começar pela Tribe, né? E eu acho que a gente vai ter também um tempo aí para conversar sobre essa trajetória sua. Você é um cara jovem e já com tantas realizações. Conta pra gente o que é que a Tribe faz e o que é que ela gera de valor para os clientes, para a sociedade. Tá certo. O nosso negócio é um negócio muito simples. Nós somos uma escola que tem uma única formação, que é uma formação para pessoas desenvolvedoras de software. Então, a gente forma pessoas que não são profissionais em desenvolvimento de software para trabalhar com a construção de quase tudo isso que a gente consome no dia a dia, seja de startups ou seja de grandes empresas que estão nos seus processos de transformação digital. Essa demanda, né, por pessoas desenvolvedoras de software é uma das principais demandas profissionais que existem hoje no mundo e não é diferente aqui no nosso continente, na América Latina, em específico no Brasil. A nossa escola tem uma formação completa, é uma formação muito orientada a formar essas pessoas tecnicamente, ou seja, com todas as habilidades técnicas que o mercado de trabalho demanda, mas também formar essas pessoas do ponto de vista socioemocional, em habilidades de comunicação, trabalho em equipe, criatividade, dar e receber feedback, para que elas possam chegar preparadas também com esse outro rol de habilidades que as empresas também demandam no mercado de trabalho. O nosso currículo é feito sempre em conversas muito frequentes com as empresas que mais contratam, para que a gente possa estar sempre direcionando para elas pessoas que estão com as habilidades que elas têm dizer para a gente que são as habilidades que estão sendo requisitadas em seus processos seletivos, e a gente faz isso através de uma formação muito séria, porque apesar de desenvolvimento de software ser uma das profissões com maior nível de oportunidade, se tornar uma pessoa desenvolvedora exige muito esforço, exige muito estudo, não é fácil. Então, para isso, a gente constrói uma formação robusta. São 6 horas por dia, durante 12 meses, ou seja, todos os dias, durante 12 meses, as pessoas estudando conosco, ao vivo e online, com todo o nosso time de profissionais em regime de dedicação exclusiva, atendendo essas pessoas para garantir uma formação completa, holística, com um olhar profissional que a atualidade merece. E, além disso, tudo isso em turmas. Então, as pessoas também com a oportunidade de trocar e de aprender bastante entre si. Obviamente, esse aprendizado ele tem uma formação extremamente completa e a gente pensou, como fazer isso e não deixar isso limitado às pessoas que têm um nível socioeconômico cultural muito elevado, que normalmente as informações que são similares às nossas no Brasil, promovida por instituições de excelência, acabam tendo um valor mais elevado que restringe a participação para a população economicamente privilegiada. A gente traz, então, para o Brasil o modelo de sucesso compartilhado, que é uma forma de pagamento que permite que as pessoas que são aprovadas em nosso processo seletivo estudem conosco e só comecem a nos pagar
depois que elas têm trabalho e renda, reforçando ainda mais a nossa confiança na educação de qualidade e na inserção do mercado de trabalho que as pessoas que estudam conosco possuem. Nós fundamos a Tribe em agosto de 2019. Hoje temos quase 4 mil pessoas estudando conosco neste exato momento. A gente tem quase 1.000 pessoas que já formaram com 92% de empregabilidade em até 90 dias, ou seja, no mínimo 9 a cada 10 pessoas que estiveram conosco e que se formaram já estão trabalhando com tecnologia no mercado de trabalho. Esse é um dos motivos que eu, todas as pessoas, as mais de 400 pessoas que trabalham aqui na empresa, ficamos extremamente orgulhosos, honrados e felizes, porque é colocar a nossa missão de gerar oportunidade todos os dias em prática na construção da Tribe. Sensacional, sensacional. Quer dizer, eu entendi assim que talvez o grande pegada da Tribe, pelo que eu pude perceber, além de estar contribuindo para uma área de oportunidades espetaculares, aberta para todos os tipos de capacidade de pagamento das pessoas, é esse modelo de financiamento dessa iniciativa, né? Quer dizer, a pessoa paga depois que tem renda. Agora, como é que esse negócio fica de pé, né? Essa é uma pergunta que todo mundo deve ter curiosidade, né? Dizer, pô, mas que mágica é essa? Como vocês têm algum tipo de apoiadores, por exemplo, empresas que são consumidoras dessa mão de obra ou dessas pessoas qualificadas na frente, elas antecipam algo, ou foi digamos assim, uma iniciativa de fato de alto risco e crença absoluta no resultado? Esse é um componente que certamente esteve lá. Conta pra gente aí como é que essa conta fica de pé. Essa pergunta é ótima e sem nenhuma dúvida começa por essa segunda parte, de alto risco, com muita crença, muita vontade de fazer do nosso Brasil um país melhor, de permitir com que as empresas cresçam mais e que as pessoas tenham mais oportunidade. Mas é um modelo extremamente desafiador, porque ele tem um descasamento de fluxo de caixa enorme, né? Se você parar para pensar, a pessoa estuda conosco durante 12 meses e ela começa a nos pagar depois que ela tem trabalho e renda. Então, você tem um fluxo de caixa descasado e a gente trabalhou muito para superar isso. A forma como a gente fez a gente fez a captação de um fundo de investimento em direitos creditórios, que é um FDIC. Esse FDIC ele é monossubordinado por nós mesmos, ou seja, nós somos a instituição que assume os primeiros riscos e os benefícios do sucesso e do eventual não sucesso das pessoas que estudam conosco. Esse FDIC acaba recebendo a cessão e o endosso dos nossos contratos e ele antecipa o valor para a nossa escola para que ela possa arcar com todas as despesas, com todos os investimentos e com todas as inovações que são necessárias para conduzir uma oferta como a nossa. Então, a pessoa que opta por estudar conosco e acaba escolhendo o modelo de sucesso compartilhado, ela vai ter, depois de um determinado momento, o seu contrato endossado para o FDIC faz essa antecipação para a gente, assim a gente consegue conciliar o fluxo de caixa. Agora, obviamente, isso mantenha o nosso compromisso com o sucesso de longo prazo de todas essas pessoas, porque como nós somos monossubordinaristas do FDIC, então qualquer eventual não sucesso, nós que somos penalizados primeiro dentro dessa cota e dentro dessa lógica de estrutura de investimento. Então, isso tudo exige muita confiança no produto, exige muita confiança na formação e exige muita parceria com o mercado de trabalho para o tempo inteiro estar ouvindo e entendendo que a gente tem que fazer o currículo baseado no que o mercado demanda. Aqui no nosso caso, não é um diploma que a pessoa recebe ao final da formação, é um trabalho. E esse que tem que ser o compromisso todos os dias, de estar buscando garantir com que as pessoas estejam tendo aqui muito mais do que uma experiência educacional, que obviamente é muito importante, sucesso profissional no momento da formatura. E a gente tem tido a gratidão de ter esse número muito elevado de pessoas que estão se formando, mas não dá para se contentar. Tem que ter o tempo inteiro preocupado em evoluir, o tempo inteiro preocupado em melhorar, porque o nosso negócio depende literalmente do sucesso das pessoas que são nossas clientes. Espetacular, espetacular. Essa é uma encantador, na verdade, né? Que é algo feito para dar certo e tendo os elementos, um dos elementos principais para dar certo, que é ouvir
digamos, o cliente final, digamos, né? Que é um casamento. Esse cliente final, na verdade, é um casamento, né? Dos interesses do mercado, da indústria que consome e o interesse da pessoa que quer um trabalho, que quer se emancipar, que quer ter o seu ganho de vida, etc. Tem algum segmento que hoje é mais demandado, ou é uma miríade assim, de demandas? Cientistas de dados, desenvolvedor, tem algo, ou tem um conjunto assim mais espalhado? Todas essas profissões com cunho atrelado à tecnologia, elas são extremamente demandadas nos dias de hoje. Claro que é importante entender que, do ponto de vista relativo, ou seja, vis-à-vis a quantidade de pessoas que já existem no mercado de trabalho e a quantidade que se demanda, as profissões que mais vão ser demandadas eventualmente são diferentes daquelas em número absoluto, ou seja, a quantidade que se precisa hoje. Então, falando em número absoluto, hoje, pessoas desenvolvedoras dentro desse ecossistema de profissões vai ser a profissão mais demandada. Na sequência, a gente vai ver pessoas que vão estar trabalhando com cloud, com infraestrutura. Depois a gente vai ver pessoas que vão estar trabalhando com dados, nas diferentes vertentes de dados, seja análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados. Depois cibersegurança, design, produto. Todas essas categorias profissionais são profissões que estão sendo demandadas por empresas em transformação digital, por empresas que estão surgindo, as startups, por startups em crescimento. Então, não tem um perfil específico de empresa que demanda por esse tipo de pessoa, até porque hoje não é só mais empresa de tecnologia especificamente que contrata pessoas de tecnologia. A tecnologia ficou transversal em praticamente todas as organizações. E sem nenhuma dúvida, daqui a 10 anos, todas as organizações vão ter tecnologia ou muito provavelmente não vão existir, porque a digitalização ela imprimiu um nível de urgência muito grande nos processos de transformação. Então, hoje, você vê empresas do setor financeiro, empresas do setor de alimento, empresas do setor de consumo, todas têm demandado muito por todo esse perfil profissional que eu acabei de citar. Fantástico. O que aumenta ainda o leque de alternativas de sucesso, né? Quer dizer, há uma dispersão positiva nesse sentido. Agora, Matheus, como é que essa ideia surgiu? De onde saiu? Vou inventar aqui uma história, né? Eu não sei. Você fazia computação, viu alguns colegas, viu a necessidade, tentou formular uma coisa nova, ou foi algo que, ao contrário, uma experiência inspirou vocês? Conta pra gente. Olha, eu me construí dentro de um ambiente educacional. Eu venho de uma família de classe média baixa. A minha bisavó era analfabeta, minha avó empregada doméstica, minha mãe foi a primeira pessoa da família que teve acesso ao ensino superior. Ela é professora aposentada da rede estadual do estado de Minas Gerais. E a vida da minha mãe já foi muito diferente da vida da minha avó, da minha bisavó, então ela já teve muita oportunidade em comparação com o que elas tinham tido, pelo fato de ter tido a oportunidade de estudar. E sempre foi muito enfática e vocal dentro da minha casa sobre a importância. Eram só eu e ela, minha mãe foi mãe solteira. Então ela me levava na escola na parte da manhã, me pegava na escola no final da parte da manhã e me levava para as escolas que ela trabalhava na parte da tarde e na parte da noite, no ensino de jovens e adultos. Então eu me construí como pessoa dos 3 aos 14 anos, praticamente todos os dias, indo para a escola, seja para acompanhar a minha mãe, seja para estudar. Isso me fez ter muito gosto, apreço, tanto por educação quanto pelas pessoas que trabalham com educação e que fazem aquilo dali acontecer no dia a dia. Aos 14 eu ganhei uma bolsa para estudar no Colégio Santo Antônio, que é uma das melhores escolas do estado de Minas Gerais, e lá eu conheci meus amigos, que são meus sócios, que estão trabalhando e estudando comigo nos últimos 17 anos. Para você ter uma ideia, hoje, das 400 e poucas pessoas que trabalham aqui na empresa, aproximadamente 100 estudaram comigo na escola. Então, é um grupo muito unido, um grupo que compartilha os meus princípios, valores e que quer construir soluções educacionais de alta qualidade e que estão sempre dispostos a construir isso com a premissa de gerar oportunidade na vida das pessoas. Chegando lá, eu comecei a trabalhar como professor de aulas particulares para ganhar um dinheirinho e poder fazer as coisas do que no final de semana a turminha fazia. Obviamente, a minha mãe não tinha condições de me proporcionar. Fiz isso até mais ou menos 2012, quando já tinha 2 anos de formado do ensino médio, junto com a Fernanda e junto com o Rafael, a gente fundou a nossa primeira startup, que era o AppProva, que você acabou de comentar no início da nossa apresentação, que foi a ferramenta para ajudar as pessoas a se prepararem para o Enem no Brasil. Então, ali a gente teve nossa primeira experiência empreendedora, nós tocamos esse negócio de 2012 até 2017, quando ele foi adquirido pela Somos Educação, a maior hold de educação básica do Brasil. Ficamos por lá 2 anos como sócios executivos, e depois
tomamos a decisão de voltar a empreender. E aí refletimos muito sobre o que a gente gostaria de fazer e chegamos à conclusão de que a gente gostaria de fazer algo voltado para a empregabilidade, para ajudar a aumentar o panorama de empregabilidade, de oportunidade na vida das pessoas dentro do nosso continente, de desenvolvimento para a empresa e de competitividade do Estado, até porque essa questão de ter uma mão de obra qualificada é uma questão de Estado também. Você precisa de ser um Estado competitivo. Um Estado competitivo vai precisar que suas empresas prosperem e sejam competitivas num ambiente globalizado. E para isso acontecer, você precisa de ter uma mão de obra que seja capaz de fazer essas construções. Até porque todos os processos de transformação digital e de construção de startups, eles não são feitos através de grandes maquinários e investimentos em ativos imobilizados. É feito através de propriedade intelectual, de gente inteligente, bem formada, que vai estar fazendo essas construções. Então, foi por isso que a gente optou com a vontade genuína de construir a primeira escolha para a formação de profissões digitais dentro do continente. Fantástico, cara. Nossa, muito bacana. Agora, veja, Matheus, me deixou curioso, na preparação aqui do nosso papo, uma das coisas que eu li é que vocês têm 350 empresas parceiras, se eu não me engano. Tá? Mais de 400 hoje. Mais de 400, perdão. Mais de 400. Essas parcerias vão, claro, direciona as pessoas que já saem da experiência Tribe para elas, ao mesmo tempo elas municiam, lhes informam do que é que elas precisam. Como é que funciona essa parceria e como é que a gente faz, né, com outras empresas, como nós, por exemplo, né, do conglomerado Alfa, para a gente ser parceiro também de vocês? Como é que as empresas... A boa notícia é que a gente não cobra nada de empresa nenhuma. Nosso objetivo aqui é trabalhar para os nossos clientes. Nossos clientes são as pessoas que estudam conosco e a gente faz tudo para maximizar a empregabilidade dessas pessoas. As nossas parcerias com as empresas têm 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo que a gente tem é conseguir garantir que a gente tenha um encontro entre as empresas que precisam de contratar e as pessoas, estudantes que estão se formando e precisam de um trabalho. Então, esse é o primeiro grande objetivo na parceria com as empresas. O segundo é ajudar no processo de entendimento de carreira das pessoas que estudam aqui. Ou seja, muitas vezes a gente faz a parceria com a empresa e a empresa convida pessoas que são lideranças da empresa, recrutadores e recrutadoras da empresa, para que possam vir aqui ter um diálogo com as pessoas que estudam na nossa escola, para elas poderem conhecer sobre a empresa, conhecer sobre aquele mercado, porque muitas vezes as pessoas vão estar estudando tecnologia aqui conosco, mas vai ser interessante para elas conhecer sobre o mercado financeiro, quando, por exemplo, a gente recebe uma empresa parceira aqui que está dentro desse setor. Isso complementa a formação das pessoas, isso aumenta a visão de mundo, e educar não é só ensinar a habilidade especificamente técnica que aquela pessoa tem que aprender, é mostrar para aquela pessoa que o mundo muitas vezes é muito maior do que o que ela está percebendo ali naquele dia a dia tão envolvido com o processo de ensino e aprendizado. E, por fim, tem o objetivo de, nas empresas que a gente tem uma excepcional relação, conseguir ter um contato muito próximo para entender e as habilidades, o que está faltando, como que a gente pode melhorar o nosso currículo, o que a gente pode fazer para que a gente possa estar entregando para as pessoas uma formação ainda melhor e maximizar ainda mais as chances dessas pessoas serem contratadas com vocês. E esses 3 pilares são os que governam as nossas relações com as empresas parceiras da Tribe. Muito legal. E muito fica legal. O convite, caso vocês queiram se tornar, basta mandar um e-mail, claro. Vai ser um prazer, tá bom? Claro, nossa, sim, o prazer será nosso, certamente. Matheus, eu queria explorar uma outra coisa. Um dos meus ídolos é um norte-americano chamado Thomas Sowell. E ele fala que ele veio de uma família muito simples, ele está com 90 e poucos anos agora, e ele disse assim, a minha grande sorte foi o amor que a minha família tinha pela educação, acreditava em educação e cuidava de mim. E eu acredito que você preenche esses 2 requisitos, né? Alguém que olhou por você com muito amor e dedicação e alguém que olhou por você e lhe abriu portas na educação. Isso é uma coisa inspiradora. Então, a minha pergunta vai aí, agora sim, digamos, para o Matheus empreendedor, esse personagem que teve essa trajetória, né? Que dicas você traria, assim, para novos empreendedores de startups que estão certamente nos ouvindo aqui, as pessoas que participam do ecossistema, que dicas você daria para esses novos empreendedores que estão vivendo a experiência de construir uma startup,
vis-a-vis um pouco essa sua trajetória muito ligada à questão da educação, da formação, a educação como uma via régia para o sucesso, né? Olha, sempre que me perguntam isso, eu falo sobre 3 pontos que eu julgo que são fundamentais e cada vez eu fico mais convencido sobre os mesmos, tá? A primeira dica é se aproxime de gente boa que compartilha dos mesmos princípios, valores e da mesma vontade de fazer as coisas acontecerem que você. A boa sociedade é aquela sociedade complementar, a boa sociedade é aquela sociedade em que se existe elevado nível de admiração, respeito e compartilhamento de valores e princípios, porque essas coisas elas têm que ser extremamente alinhadas, porque senão é impossível se construir uma relação duradoura de longo prazo. E é uma sociedade que tem equilíbrio de vontade, porque não adianta uma pessoa querer muito e outra querer médio. Você tem que estar no mesmo nível de equilíbrio. Isso é o segredo de uma construção de longo prazo próspera. Então, primeiro é gente muito boa que compartilha desses mesmos pontos que eu acabei de citar. Então, quer começar a empreender, garante que tem um grupo de pessoas que vão cofundar ou que vão ser do seu time inicial, que vão estar compartilhando desses mesmos pontos que eu acabei de citar. O ponto 2 é fazer algo que você tenha paixão, porque a jornada é muito difícil, muito difícil. Vai ter dia que vão ter conquistas enormes, extremamente felizes e motivos de euforia, e vão ter dias extremamente tristes de não conseguir os objetivos e os resultados esperados, muitas vezes de ter uma resposta, trabalhar muito duro para poder fazer algo que seja o mais bem percebido por algum stakeholder e eventualmente aquilo não acontecer, e nesses dias é a paixão que te tira da cama e te fala, continua, que isso aqui é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, e as coisas têm que seguir. Então, se não tiver muita paixão, a probabilidade da pessoa desistir rapidinho, ela é enorme, porque é muito difícil fazer tudo que envolve na construção de uma trajetória de começar e de perpetuar uma empresa. E a terceira coisa que eu sempre falo é o seguinte, acho que não é só o empreendedor ou a empreendedora que sonha. Todo mundo sonha, o time sonha, e a gente tem que respeitar. E para permitir que as pessoas alcancem seus sonhos, em especiais aqueles que são sonhos mais de cunho financeiro, o negócio precisa ser um negócio que tenha capacidade de prosperar, de ser um negócio que seja grande o suficiente para poder ajudar as pessoas que estão ali trabalhando, dando no seu dia a dia o seu suor, a sua contribuição, para que elas possam alcançar os seus sonhos pessoais. Então, é muito importante trabalhar numa oportunidade que seja socialmente relevante, para deixar sua marca na sociedade, na construção de uma sociedade melhor, sim, sem dúvida, mas financeiramente relevante também, porque, afinal de contas, é preciso que o negócio prospere para que as pessoas possam prosperar. Então, trabalhar num negócio que muitas vezes é muito legal, mas que não tem uma oportunidade financeira tão relevante por trás, vai limitar a capacidade que você vai ter de ter pessoas muito boas trabalhando contigo no negócio, porque cedo ou tarde as pessoas também se materializam de que elas precisam dos seus sonhos, que elas precisam de prosperar, precisam de ter uma casa, poder fazer suas viagens, conquistar as suas vontades, e isso exige que as pessoas tenham desafios que geram oportunidades que geram recompensas, e normalmente essas recompensas estão atreladas ao crescimento do negócio. Então tem que ser um negócio que tem potencial de crescimento, para que isso tudo possa estar numa engrenagem que seja próspera para todas as partes envolvidas. Bem legal, bem legal. Uma coisa que eu queria destacar aqui do que você falou, Matheus, desde o início, está na sua matriz o trabalho em grupo, né? Não fazer nada sozinho, e já com um time afinado, e essa sintonia de princípios, valores, muito legal. Adorei o seu depoimento e muito inspirador. Quais são os próximos planos? Um cara como você, jovem, com essa trajetória incrível, já tão jovem, tendo conquistado tantas coisas, eu imagino que você também tem as suas inquietudes e suas vontades de fazer ainda mais. Tem algo que você já pode compartilhar com a gente, ou pode ser uma coisa muito estratégica e secreta ainda que você não pode falar? Não, posso compartilhar sim. A gente tem a ambição de fazer o lançamento de novas formações para novas profissões, mas por conta
da gente estar no momento agora que é economicamente mais instável, a gente está refletindo bastante sobre como primeiro garantir que a gente evolua muito bem, reforce ainda mais aquilo que a gente já tem, para depois ir abrindo novas iniciativas. Então, o nosso objetivo agora é garantir que a gente tenha a melhor formação de desenvolvimento de software da América Latina e está lançando algumas poucas formações que estão muito correlatas à nossa formação principal. Esse é o objetivo para os próximos 12, 18 meses. Até lá, a gente vai monitorando como que está como que está sendo a implementação de todas essas melhorias, de todos esses desenvolvimentos do nosso produto principal, garantindo que ele chegue no nível de qualidade que a gente espera que ele chegue, que por mais que a gente já se orgulhe muito de tudo que a gente fez, a gente entende e reconhece que oportunidades de melhoria existem e a gente tem que alcançá-las, para depois a gente fazer novas iniciativas que sejam um pouco mais audaciosas. Legal. Agora, voltando ao tema do nosso programa, né? O nome do programa Trends, tendências em inglês. Como é que você vê? Eu vou te fazer uma pergunta talvez mais desafiadora, tá? Assim, ou um pouco mais ampla. Qual a sua visão de futuro para a educação, de uma forma geral? E depois, se você quiser dizer, olha, pô, a educação é muito difícil de antever, então por isso que eu estou lançando um desafio talvez amplo demais. Mas você pode falar um pouco das ideias mais amplas e ser mais específico, talvez, nesse tipo de modelo ou de uma educação mais dirigida. Tem um certo nicho a sua formulação, mas, ao mesmo tempo, tem um modelo que pode ser expandido para diversas outras aplicações, como vocês mesmos estão planejando, né? Fala para a gente aí, qual é a sua visão de futuro? Olha, eu confesso que sempre que a gente vai falar sobre inovação e educação, a gente tem que ter sempre muita responsabilidade, porque não existe nenhuma grande bala de prata, algo que vai revolucionar e etc. Eu nem gosto dessas palavras de revolução, transformação e essas coisas que são um pouco exageradas dentro do universo da educação, porque o universo de educação ele tem que ser tratado com sobriedade, tem que ser tratado com todo o cuidado que a educação merece. Então, dito isso, o que eu entendo que cada vez mais vai ser uma pedra fundamental para todas as pessoas que trabalham com educação é o foco em qualidade. Eu acho que, independente de ser um ensino como o nosso, muito orientado ao mercado de trabalho, à empregabilidade, à formação de muito vínculo profissional, ou uma formação científica, seja ela universitária, pós-graduação, ou técnica, com alguns tecnólogos, ou os cursos técnicos, o imperativo vai ser a qualidade. Quem está fazendo uma entrega de qualidade, quem não está fazendo uma entrega de qualidade. Aquelas instituições que estiverem fazendo entregas com qualidade, com respeito ao tempo das pessoas, ao dinheiro das pessoas, ao investimento que as pessoas fazem dentro daquela formação, elas vão prosperar no tempo e elas vão ter vida longa. Aquelas que têm a qualidade reduzida, certamente essas não vão ter muito espaço no mundo de amanhã, porque cada dia mais as pessoas conseguem perceber as diferenças entre quem pratica o que de cada um dos lados. E por último, que seja uma educação que interessa na vida das pessoas, né? Que consiga dar para as pessoas pontes para que elas possam alcançar o outro lado daquilo que elas buscam. Então, se é uma educação, por exemplo, que vai dar um idioma para aquela pessoa, para que de fato ela possa aprender aquele idioma. Se é uma educação que vai dar uma profissão para aquela pessoa, para que de fato ela possa aprender, porque não tem nada mais frustrante do que a pessoa investir, dedicar seu tempo, dedicar sua energia, suas horas, e muitas vezes o pouco que tem para que ela possa ter uma determinada habilidade, um conhecimento, uma profissão, um idioma, uma técnica, e no final ela não conseguir aquilo. Então eu acho que essas educações que têm um nível de comprometimento maior com o sucesso da pessoa, com aquilo que ela busca naquele produto, vai estar cada dia sendo mais alvo de escolha das pessoas, e o alvo da escolha das pessoas, os consumidores, é que determinam o que vai prosperar no futuro e o que não prospera, né? Muito legal. Matheus, uma honra ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade de acolher aí o nosso convite. Parabéns pela sua trajetória. Vida longa e mais expandida ainda para a Tribe, para você e para os seus sócios e integrantes da organização. Casa aberta para vocês, uma satisfação. Eu que agradeço muito, em nome da Tribe agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando aqui para poder contar um pouquinho sobre a gente, e prazer participar aqui dessa conversa contigo.
Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Matheus Goias, que é cofundador e CEO da Tribe. E aí você já sabe, se inscreva nos nossos canais, no Spotify e no YouTube. Acompanhe o trabalho todo do Alpha, não apenas do Trends. E fiquem sempre com a gente aqui no Banco Alpha.